Oi pessoal, sou Carlos Zacarias, professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, falando mais uma vez para a comunidade surda, na segunda parte do vídeo sobre comunismo. Meu sinal na língua brasileira de sinais é... Eu disse no vídeo passado que o comunismo não existe em lugar nenhum do mundo. Então, apesar de muitos se referirem aos países como comunistas, o comunismo não se realizou. A proposta de Marx e Engels, que é chamada de materialismo histórico pelos autores, ela foi uma proposta que ensejou revoluções, especialmente a Revolução Russa, mas outras revoluções, a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana, mas como comunismo, como projeto, como doutrina, como expectativa, não se realizou, porque o comunismo pressupõe liberdade plena e essa liberdade só pode existir plenamente quando o Estado for suprimido e, portanto, quando não houver mais classes. Marx e Engels escreveram o Manifesto Comunista de 1848 a pedido da Liga dos Justos. Este momento marca a passagem do pensamento de Marx e Engels de sua fase idealista, mais vinculada ao pensamento hegeliano, para uma fase mais vinculada à política, à transformação, à luta de classes. Lenin, Vladimir Ilyich Lenin, costumava dizer que o marxismo é formado por três partes constitutivas. A primeira delas, o hegelianismo, a filosofia idealista hegeliana. A segunda parte, o socialismo francês. E a terceira parte, a economia política inglesa. Nessa segunda parte, quando Marx e Engels se encontram em Paris e começam a analisar os fenômenos políticos que têm lugar em Paris, inclusive todo o pensamento socialista que se desenvolvia a partir dali, né, que deu oportunidade para que os dois escrevessem o Manifesto Comunista, a primeira grande revolução na história em que o proletariado se descola da burguesia, que era a parte do povo, né, do terceiro estado, né, desde a Revolução Francesa, mas o proletariado se descola da burguesia, que tinha feito uma revolução junto com o proletariado em fevereiro de 1848 e faz em junho o proletariado a sua própria revolução. Então é o primeiro momento em que o proletariado encampa uma revolução que é sua, uma revolução que abre as portas para aquilo que os historiadores chamam de primavera dos povos. A partir deste momento na história da humanidade, né, da Revolução Francesa, da Revolução de 1848 na França, se inaugura um período de revoluções em que todo o entulho, toda a classe perdulária representada pela aristocracia começa a ser desafiada pelos povos, pelas pessoas, pelos trabalhadores, por aqueles que produzem e que querem uma sociedade sem classes parasitas, como eram as classes feudais. Desse período, Marx escreve uma série de livros, né, e Engels também, mas especialmente Marx, uma série de livros voltados para analisar o fenômeno da Revolução, e um desses livros é A Luta de Classes na França. Em 1848, Marx, refletindo sobre os acontecimentos dessa Revolução Francesa, escreveu este livro em que ele demonstra como as classes atuam, como as classes, né, as classes fundamentais, a burguesia que está se organizando, a burguesia que está se formando num contexto de industrialização na França, que é bem atrasada em relação à Inglaterra, mas esse processo de industrialização, em todo caso, vai se configurar, mas Marx analisa como as classes fundamentais se organizam nesse momento aí, a burguesia e o proletariado, mas também dentro da burguesia as frações de classes, como elas atuam. Porque a burguesia não é uma classe homogênea, é uma classe muito heterogênea. Essa classe vive se degladiando porque os interesses materiais de uma fração às vezes confrontam com os interesses materiais de outro. É desse processo de análise e de compreensão da realidade que Marx escreve um outro livro, um dos mais importantes, que chama O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, que é um livro escrito sobre o golpe de Luiz Bonaparte, que depois vai se proclamar o imperador da França, Napoleão III. E neste golpe de Luiz Bonaparte, a Revolução de 1848 se encerra. Então todo um ciclo de revolução se encerra e se abre uma época muito reacionária, uma época em que Napoleão III vai governar como imperador da França até ser derrotado pelos alemães na Batalha de Sedan, em setembro de 1871. De 1870, desculpe, abrindo as portas nos meses seguintes para o desencadeamento
Comuna de Paris, né, para a sublevação do proletariado em Paris, a tomada do poder pelo proletariado em Paris, e esse proletariado em Paris vai inaugurar pela primeira vez um Estado que inicia uma transição ainda sem projeto. Os marxistas têm pouca presença aí, mas esse Estado na Comuna de Paris, ele inicia uma transição a uma sociedade sem classes, transição essa que é obstada, que é interditada, pela reação, pela contra-revolução, que no final das contas elimina a vida de 30 mil parisienses.